seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios e hoje eu tô aqui muito feliz. Desde que eu comecei com a ideia e o projeto aqui do canal, eu tinha citado ali alguns nomes, né, que eram presença obrigatória para mim, né, pelo que eu sabia do trabalho, pelo que eu já acompanhava. E até então, né, a gente já tá aqui, eu acho que no episódio 61, 62, se eu não me engano. E até hoje, então, a gente ainda não tinha conseguido coincidir as agendas, não tinha dado certo, mas hoje eu tô muito, muito feliz mesmo com a presença dela aqui comigo hoje. A gente vai conversar com uma médica, neurologista. Ela trabalha com neurodesenvolvimento e acho que ela é conhecida por todos aqui no estado, porque, né, ela é uma unanimidade quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul e, né, Brasil afora. Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Fabiana Munhol. Querida, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E se demorou tanto, era porque era necessário. Eu acredito que ao longo desse tempo, em que a gente ficou imaginando esse momento acontecer, a gente foi se aproximando por outros motivos que não por um convite. Verdade. Primeiro vieram as águas e tantas coisas que a gente pôde fazer nos bastidores que não precisam ser anunciadas, não precisam ser fotografadas, mas a gente fez um atendimento que marcou muito a minha vida. Uma criança com um cuidado de home care, né, um aparelho importante para a sobrevivência dela, e que a casa dela ficou debaixo d'água. E eu lembro muito bem quem levou o celular para a gente fazer uma consulta online, para a gente conseguir uma bomba de infusão para alimentar aquela criança. Verdade. Tu estavas lá. Sim. E depois, em outros momentos da minha vida, momentos de transbordar, momentos de aprender, momentos de ensinar, momentos de troca, tu estavas lá. Então, a vida foi nos aproximando de uma maneira muito mais cordial do que de um convite. Ela veio aproximando uma vida da outra, ela veio aproximando objetivos, né? Propósitos, por que não? Eu acho que essa palavra nunca vai estar batida, porque ela conecta pessoas. Então, hoje representa tudo isso. E eu posso também dizer que hoje eu não vou conversar com alguém que vai me entrevistar. Hoje eu posso vir aqui e dizer que eu sou tua amiga. Então a honra é minha. Ai, não vai me fazer chorar. É verdade, né? Os encontros foram acontecendo, assim, na maioria deles ao acaso, né? Sem que a gente tenha combinado, né? E haviam as trocas ali, mensagem, vamos gravar, não, vamos achar uma agenda, e não acontecia, aí daqui a pouco a gente se encontrava em algum lugar. Exato. E com certeza Deus estava preparando, né, para que isso acontecesse no momento perfeito, né, que eu creio muito nisso, eu creio que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Às vezes a gente tem que aprender alguma coisa no meio do caminho, às vezes a gente tem que passar por alguma experiência antes para que as coisas sejam ainda melhores, né. Então, não é no nosso tempo, né? Se fosse no nosso tempo, acho que ia ser o episódio 2, 3, lá, lá no início. Mas fico muito, muito feliz, assim. Eu não sei quantas pessoas passam pelo meu escritório, sentam na minha frente e falam de ti, te elogiam, e a doutora Fábio, eu sou apaixonada pela doutora Fábio, não, eu sou paciente da doutora Fábio, e é uma unanimidade, e a gente sabe que no meio que a gente vive isso é difícil, né, a gente vê, assim, essa bolha que a gente tá dentro do autismo, né, onde eu até às vezes me choco quando eu descubro que o Instagram das outras pessoas não é igual ao meu, né, porque eu acho que todo mundo sabe tudo de autismo, tudo que tá acontecendo, então eu lembro que tinha um episódio lá que o Trump falou do paracetamol. E eu, meu Deus, meu Instagram era só isso. Então eu achei que todo mundo tava sabendo sobre isso. E eu descobri que não. Que a maioria das pessoas não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Que isso pertencia à nossa bolha, né? E a gente sabe o quanto é difícil, porque são famílias que
vivem uma condição de estresse muito grande, de ansiedade muito grande. Então, elas estão sempre desesperadas. E então, é muito difícil quando a gente tem, assim, uma unanimidade, né? De todo mundo gosta, todo mundo fala bem, todo mundo tem uma história boa para contar. Então, é isso que acontece quando, né, me falam de ti, né? É sempre com muitas coisas boas, né? E eu quero saber, então, o que essa doutora maravilhosa faz nesses atendimentos que gera tanta alegria, né, de famílias. A gente sabe que são muitos desafios que eles vivem, e quando eles recebem um acalento, né, um olhar, um atendimento com esse olhar, que eu acho que essa tua singularidade, essa atenção, esse carinho. Eu já vi vídeos de atendimentos teus, por exemplo, né, a Andressa, né, que enfim, já lembro que um dia ela filmou a consulta do Davi e me mandou ali trechos, porque estava muito lindo ali o teu entrosamento com ele, assim. Então, é muito... eu realmente tô muito feliz com a tua presença aqui. Fábio, vamos lá. Me conta um pouquinho de onde surgiu a Neuro Fábio Munhol. Quando é que foi que isso veio para ti? É isso que eu vou fazer. Essa história já tem muitos e muitos anos, né? Eu já tenho 27 anos de formada e falo disso com muito orgulho. Porque na minha família, e eu já contei essa história algumas vezes, e eu vou contar inúmeras vezes porque eu tenho muito orgulho dela. Eu sempre falo que a minha maior apresentação é falar não dos meus currículos acadêmicos, né, da minha trajetória acadêmica, mas também falar da onde eu venho. Eu sou filha do seu Itacir, representante comercial, e da dona Marilene, uma mãe do lar convicta. E eu tenho 3 irmãos, então nós somos uma família grande. Então não venho de uma família de médicos. A Fernanda fez arquitetura, o Matheus é o cara da engenharia, da mecatrônica, dos números. O Maurício fez ciências contábeis. E eu segui um caminho bem diferente. Mas eu sou a primogênita. Então, eu fiz o meu pai e a minha mãe experienciar coisas muito diferentes do que eles já tinham vivido até então, seja com as suas próprias experiências ou com as experiências vindas dos familiares. E eu lembro que quando eu falei para o pai, disse assim, pai, eu quero muito ser médica, mas eu quero ser médica e professora. Né? Sempre ficou muito esse desejo de poder ensinar, de poder transbordar. E ele disse, sim, filha, a gente está aqui para te apoiar sempre. Mas ele tinha uma preocupação de que quando eu me tornasse médica, que eu escolhesse ser mãe e eu não conseguisse associar, né, a maternidade e a medicina. E eu disse, pai, vamos fazer uma coisa? Me deixa tentar só 1 ano. Se não der certo, eu tento outra coisa. Então, na minha cabeça, só podia dar certo. Então, eu fui me preparando para isso. Eu estudava numa escola privada, uma escola católica. E, naquela época, as meninas acabavam indo para o magistério. E eu queria me preparar para um vestibular de medicina. Então, eu queria fazer análises clínicas, que era o que a gente tinha de mais parecido. Então, para isso, eu tomei uma grande decisão, que era de ir para a escola pública, porque a escola pública me oferecia isso. Na escola privada, análises clínicas era predominantemente dos meninos. E eu já tinha que romper mais uma barreira aí. E na nossa família, sempre com muita simplicidade, o pai e a mãe sempre nos acolheram muito.
pai e a mãe nunca abriram mão de que nós fizéssemos pelo menos uma refeição todos juntos. E depois do jantar, se a gente tinha algum assunto muito importante que ia precisar de mais tempo, a gente colocava um bilhetinho embaixo do prato e a gente dizia, reunião depois do jantar. E a gente ficava para conversar sobre isso. Então, tomamos essa decisão, que foi muito acertada à época, e terminei, então, o ensino médio e já estava aprovada no curso de medicina. Então, entrei na faculdade aos 17 anos e foi ali que eu coloquei o auge da minha juventude. Quando eu vejo as fotos da minha turma, né, que eles mandam fotos de festa, de momentos bacanas, eu olho e eu raramente me vejo nesses momentos. Eu disse assim, onde é que eu estava? Como eu sou do dia 28 de março, eu sou ponto de corte. Eu era uma das mais jovens da turma. Então eu também não tinha essa mesma capacidade de acompanhá-los, né? E eu passei estudando. Então a minha juventude foi assim. E teve uma época muito linda que eu estava fazendo anatomia, então no primeiro ano, e meu irmão mais novo, Maurício, ele adorava desenhar ossos. Ele desenhava fêmur como ninguém, porque ele era meu companheiro enquanto eu estudava. E assim foi se fazendo essa história da Fabiana bastante comprometida, né? Não só com o estudo, mas com a entrega. Porque o pai e a mãe me ensinaram muito isso, né? Que eles não mediriam esforços para estar conosco em tudo que a gente decidisse estudar. Que esse seria o legado, que não teria outro dinheiro mais importante do que esse que a gente investe em educação. E a minha mãe, Rô, minha mãe estudou até o 4º ano só. Mas minha mãe nunca deixou de estar conosco para fazer os temas. Nas nossas casas, nós sempre tivemos o que nós chamávamos de quarto dos brinquedos. No quarto dos brinquedos, a gente tinha uma mesa muito grande, onde nós fazíamos o tema e depois nós brincávamos com a orientação da minha mãe, que é puro afeto, pura intuição, porque minha mãe não tinha formação para isso, mas sempre nos acolheu. Então, me tornar uma pessoa que, apesar de todas as falhas que eu tenho e que todos nós temos, eu sei que às vezes os processos são morosos, às vezes a escrita não chega na hora que a gente quer, né? Que tem outras coisas, que existem demandas, erros humanos, mas do acolhimento a gente não pode se furtar. Porque muitas vezes eu abro a porta do consultório e tem abraços muito longos e que dizem assim, demorou muito, mas nós chegamos. Então, tu imagina quanta esperança tem naquele momento. E aí eu desfaço aquilo que a gente aprendeu na anamnese, que é, o que te traz aqui hoje? Muitas vezes eu já sei o que está levando aquela família para consulta. Eu olho e muitas vezes é muito fácil de perceber, né? Mas eu pergunto, como é que vocês estão? Nesta jornada, como vocês estão? Então, talvez isso seja alguma coisa que em outras especialidades a gente faça lá no final. Te contei sobre possibilidades, sobre impressões diagnósticas, sobre possibilidades de tratamento, e agora, como é que tu tá com isso tudo que eu tô te falando? Eu faço isso no começo, porque é a partir daí que a gente vai. Existem famílias já com diagnósticos, outras sem, umas com diagnóstico e isso já muito bem introjetado, outras têm um diagnóstico e ainda estão digerindo e fazendo as pazes com Deus, como eu digo. E tem outras famílias que chegam e dizem assim, Fábio, me ajuda a dar uma organizada em tudo que a gente está fazendo?
E esta organizada quer dizer assim, olha para nós, vê o que a gente precisa e diz o que cabe para nossa família, porque a gente já não sabe mais. Porque quando a gente fala, por exemplo, numa intervenção embasada na ciência ABA, que é uma intervenção naturalista, que pode ir para a casa dessas pessoas, que pode ir para o ambiente escolar, que a gente pode fazer num ambiente absolutamente controlado, como é a clínica. Como é que é para essas famílias receber alguém dentro da sua casa? Como é que vai chegar para essa família alguém que vai mapear comportamentos, que vai anotar isso? Não é todo mundo que se sente bem, tem gente que se sente invadido. Então, por mais que a gente tenha robustez científica, tem gente que vai dizer, mas a nossa família segue tendo um lar. A gente não mora numa clínica. Eu não gostaria disso para o meu filho. Então, vamos pensar como é que a gente vai fazer. Então, é uma consulta que precisa ser de muita escuta. Porque a gente já recebe relatórios que são muito especializados, que já tem gráficos, tudo isso chega para a gente. Mas a gente tem que humanizar isso, porque é através do relatório médico que a gente torna isso possível. E às vezes as pessoas nos dizem assim, mas Fábio, faz assim um relatório rapidinho, só troca a data. Gente, tem muitas horas em que eu deixo de ver a Ana Clara, muitas horas que eu deixo de dormir para pensar naquele relatório. Ele não é ao acaso. Quando a gente é convidado, né, como o Conselho Federal de Medicina fez no ano passado, né, que a gente tem que colocar a evolução clínica do paciente, isso se torna um compromisso. Eu tenho que colocar a individualidade. E isso já justifica por que ele tem que fazer aquele número de terapias. Por que tem que ser daquele jeito, com determinada estratégia? Então, se a gente deixa de colocar o que é humanizado, vira uma produção de relatórios médicos circunstanciados. Já deve ter chego para ti também, né, Rô? Relatórios aonde não se coloca a especificação do autismo. Chega lá, 6A02. 02 só quer dizer que é autismo. Uhum. Não está falando se aquele indivíduo tem comprometimento ou não de linguagem, não fala da questão cognitiva. E isso é a pessoalização, não é um número, não é uma letra, é a pessoalização. Por isso que vem tantas discussões sobre, mas vamos tentar colocar o nível de suporte. Se nós usarmos a CID-11, por exemplo, já está implícito o quanto de suporte esse indivíduo precisa, porque aquele relatório é a cara dele. E isso é fruto da consulta. Então, é aquilo que eu busco sempre. Eu posso ser criticada por qualquer parte do processo todo que envolve a consulta. O agendamento, o e-mail que estava errado e o relatório não chegou, né? Um tilt no sistema que o QR Code não pôde ser rastreado, qualquer coisa, isso faz parte. Agora, que as pessoas entrem e saiam da minha consulta sem ser acolhidos, isso é inadmissível. Por isso tem a ver com os valores que eu recebi deste pai e desta mãe. Sim. E é impressionante, né? Porque eu sigo muitos dos meus clientes, né? E eles vão na doutora Fábio, aparece uma fotinho no Instagram com a doutora Fábio, né? Ah, hoje foi dia de consulta com a doutora Fábio, tá lá a foto. E a gente percebe o quanto isso é verdadeiro, né? A gente entende que, de fato, é isso que faz a diferença, né? Tu falaste de algo que eu particularmente nunca tinha parado para pensar. Se aquela família
quer o AT dentro da casa dela. Uhum. Porque ela tem todo o direito de não querer, né? A gente briga ali na justiça para conseguir o AT, mas isso que tu falou nunca tinha passado pela minha cabeça. E é óbvio, agora eu parei para olhar para mim e me imaginar dentro da minha casa. Ter 4, 5 horas por dia uma pessoa ali, né? Me incomodaria? Me incomodaria. Então, a gente vê o quanto a gente fala que o autismo ele não vem para aquela pessoa que recebeu o diagnóstico. Ele vem para a família inteira. Eu gravei aqui e foi um dos episódios que mais me marcou. Tem alguns, assim, que tem alguma coisa, né? Eu gravei com uma irmã. E ela foi relatando o quanto a vida dela foi atravessada pelo diagnóstico do irmão dela. O quanto as férias dela eram diferentes, as viagens, ou ela viajava com o pai ou ela viajava com a mãe. A família inteira não dava, porque o irmão ficava. As famílias esperam pelo feriadão. O feriadão era o problema na casa dela. Então, quando ela começou a namorar e enfim, né, e começou lá a ter um projeto de casamento e tal, teve que sentar, então, né, com o namorado, o noivo, e olha, lá na frente nós vamos ter que cuidar do meu irmão. Isso tá ok pra ti? Porque se não tiver ok pra ti, eu não posso ir por esse caminho, porque... E isso me marcou porque a gente fala muito, né, da intervenção, a gente olha muito para isso. A gente fala muito com a mãe, né? A gente sabe que 80%, 90% aí de quem nos procura são mães, né? Então parece que os pais não existem, mas é que realmente as mães, elas são muitas. Mas a irmã tinha uma vida que... A vida dela, ela gira em torno do irmão. Então... quando tu diz que tu olha para a família, né? Eu acho que é isso. É como que tá essa estrutura? Como que tá tudo isso, né? Esses dias eu tava conversando com um pai, né? Que falei há pouco que eles não existem, mas eu tava conversando com um pai. E aí ele tava falando do filho, ele também tem um menino autista e a irmã que não é autista. E ele tava falando, e aí lá pelas tantas eu disse, tu já levou a menina pra terapia? Daí ele, não. Eu disse, leva ela pra terapia. Ela precisa ter um momento dela, onde talvez ela pode chegar lá e reclamar, talvez. E poder se lamentar e ter raiva e chorar, né? Porque a vida dela sofre também atravessamentos, né? Muito. Pensa quantas crianças são crianças de sala de espera. Tu imagina uma mãe que tem 2 filhos, um com um diagnóstico que precisa de muitas terapias e o outro que tem pouca idade de diferença. É óbvio que essa outra criança vai junto para a sala de espera. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Sim, tem muitos atravessamentos, né? Quando chega esse diagnóstico para a família, todo mundo tem que se reestruturar. Os irmãos, o pai e a mãe, a rede de apoio, né? Ou quem faz esse papel de pai e mãe também, a gente não pode esquecer disso. E quando a gente fala também sobre uma demanda grande e onerosa de intervenções, o ponto de vista profissional também muda completamente. E aí volta aquela estrutura antiga que a gente tinha de um ser o provedor e o outro estar mais livre e abrir mão da sua carreira para poder propiciar as terapias. Sim. Então muda tudo, né? Não vem só o diagnóstico, vem uma reestruturação de toda a família. Sim. Por isso que não tem uma receita de bolo. Isso tem que ser extremamente individualizado. Quantas famílias chegam pra gente, né, Rô, e dizem assim, eu sei que meu filho precisa de mais, mas eu só consigo isso. Bom, ok, então dentro disso,
Vamos priorizar o que é mais importante? O que tu acha que é primordial? Vamos cuidar do comportamento e do desenvolvimento de linguagem num primeiro momento, pode ser? E a gente vai pensando. Porque a gente luta, né, lá no escritório, e com certeza tu também como médica, a gente quer aquele tratamento ouro ali, a gente quer que, como a gente queria que todos pudessem ter esse tratamento, né, que a gente sabe que traz, né, resultados tão fantásticos. Mas a gente lida com uma realidade de que isso é uma minoria gigantesca, assim, que tem a possibilidade de executar tudo isso por inúmeros motivos, né? E aí, muito eu me questiono, e o que faz quem não tem esse acesso? Isso, para mim, é uma coisa que... Bom, eu sou idealista, eu quero sempre criar alguma coisa, eu sempre quero... Então, eu tô vendo um problema aqui, mas como é que a gente podia resolver isso? Eu tenho isso dentro de mim. E sempre me vem isso, assim. Mas, por exemplo, às vezes, né, a família chega ali para mim e às vezes, sei lá, demora 2, 3 meses para conseguir uma liminar. Uhum. Porque às vezes o juiz sai de férias, aí o juiz pediu um documento complementar, e eles numa ansiedade. O que essas famílias podem fazer enquanto aguardam? Ou daqui a pouco o juiz dá parcial. Ou então a família sequer tem como processar, e essa família que daqui a pouco está lá assistindo. Tá, doutora, aí eu recebi um diagnóstico, eu sei que ele teria que fazer 20 horas de aba, mas eu não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde. O que eu faço? Então, eu também sou uma grande sonhadora. Existem sonhos que são possíveis e sonhos que a gente vai construindo, né? Dentro desses sonhos possíveis, eu acho que 2 grandes pilares. A família e a rede de apoio, que eles possam ser instrumentalizados, que eles jamais sejam colocados na situação de terapeutas. Porque se nós não tivermos alguém que faça maternidade e paternidade, nós perderemos o nosso apoio, né? Mas que eles possam ser instrumentalizados em formas diferentes de estimular o seu filho no dia a dia, né? Isso ajuda grandemente. E um outro pilar é a escola. É na escola que a gente faz relações sociais, que nós aprendemos regras desse funcionamento de acordo com os pares. A gente aprende a organizar o nosso corpo e o nosso espaço, porque eu não estou mais no quarto de casa, eu passo a ter uma mesa bem menor, uma cadeira mais desconfortável. Eu aprendo o que eu preciso produzir durante um determinado tempo, eu vou me organizar no papel, com o meu material. Então, a gente aprende muito na escola. Então, a base de tudo é informação. Quantos de nós tivemos formação em neurodesenvolvimento? Não vou nem falar sobre autismo especificamente, né? Na nossa vida. Quantos professores, quantos educadores que estão recebendo essas crianças pequenas, né, no momento em que o cérebro está extremamente plástico, ávido aos estímulos externos, quantos sabem lidar com isso? Então, a gente tem leis que nos amparam, né? Tu sabe disso muito bem. Mas o quanto a gente está conseguindo chegar lá na ponta, capacitar. Porque quando a gente capacita, a gente diminui o preconceito. Hoje, eu escuto muito e com muito pesar dentro do meu consultório a grande relação bélica que se fez, que se estabeleceu com as escolas, né? Por quê? Porque o professor também está cansado. O professor também não consegue ter conhecimento para tudo. Muitas vezes o professor vê
uma atipia do neurodesenvolvimento e numa situação normal, vamos colocar lá na periferia, vai terminar o ano letivo e essa criança talvez não conseguiu fazer uma avaliação sobre o desenvolvimento lá com o pediatra ou com o sistema de matriciamento. E aí, esse relatório médico circunstanciado, ele não chega na escola. E aí vem a base da educação que nos fala que mesmo sem um relatório, a gente pode fazer as acomodações cabíveis. Mas com isso a gente cai lá naquela questão da sensibilidade, né, Rô? Qual o professor que no meio do seu cansaço, com uma turma grande, consegue fazer um plano estruturado, individualizado para aquele aluno que ele ainda não sabe exatamente o que está acontecendo? Isso também é um desafio. Sim. A falta de informação sobre alguns termos e funcionalidades. Por exemplo, quem é o AT? Quem é o profissional de apoio? Quem é o atendente especializado que está lá na Lei Berenice Piana? Quando a gente tem uma confusão sobre isso, a gente não sabe os papéis. E tudo fica misturado. E aí chega um momento que a gente não sabe o que solicitar, porque às vezes a família está solicitando uma coisa e usando o nome errado. Chega lá na escola, uma situação muito difícil em que a escola diz assim, o que eu posso oferecer é isso, mas a lei nos ampara por algo diferente. Então, a gente precisa conversar mais e melhor. Saúde e educação. As famílias também. E assim a gente consegue algo um pouco mais fluido. Porque a situação perfeita eu desconheço. A nossa realidade, ela tá muito distante, né? Da gente viver um mundo ideal, né? Isso, não creio que nós vamos ver algo nesse sentido. Mas a gente está aqui falando justamente para a gente tentar criar algo diferente, falar sobre o assunto, debater o assunto, numa ideia do que se pode fazer, né? Daquilo que é alcançável. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em SUS, não tem atendimento, né? O que é oferecido, a gente sabe que não funciona na prática. Então, em vez de se pegar e quantos profissionais teria que ter no SUS para atender toda essa demanda? A gente sabe que a política pública não permite isso hoje, amanhã, nem ano que vem. Então, um investimento diferente. Vamos ir por outro caminho. Vamos sair dessa psicologia de 30 minutos junto com a TO ao mesmo tempo e tudo, né? E vamos investir, talvez, na escola. Eu acho que esse pode ser um caminho que financeiramente seja mais possível para os governantes, enfim, quem dita as regras, né? E talvez mais eficaz, né? As crianças brincam, interagem, tem troca de pares, né? É um caminho ali que permite que muito seja feito, né? Mas, de fato, os professores não foram treinados, eles estão tão perdidos quanto as famílias, né? Talvez até mais, porque as famílias ainda conversam com o médico, conversam com o advogado, conversam, né? Mas os professores, eles não sabem, né? Então, eu acho que realmente essa é uma saída que pode ser mais viável. Sim, e tem tantos movimentos bonitos, só que muitas vezes eles são absolutamente pessoais e solitários. Quantas vezes eu vou para a escola e eu tenho relatos emocionados de professores que estão lá fazendo uma formação em análise do comportamento, por exemplo, para poder lidar melhor dentro da sala de aula. É lindo. Não sei se tu chegou a acompanhar. No Gaúcho, no Congresso Gaúcho, teve aqui no Araújo Viana, ano passado,
teve um momento que algum dos palestrantes questionou quem ele era professor. E muitas pessoas levantaram as mãos. Eu fiquei emocionadíssima. Eu disse, eles estão atrás. Estão. Né? Por conta própria. Exato. E isso aqui me preocupa, porque tem que ser sempre uma busca do indivíduo. Uhum. Antes de ser a busca do professor, é a busca daquele indivíduo em se tornar um instrumento melhor para o desenvolvimento dos seus alunos. Sim. E a gente precisa se ajudar nesse sentido. Uma outra coisa que eu acho super importante e muito válida, o esporte. O esporte, ele agrega. E a gente pode transbordar tantos ensinamentos nisso, né? O espaço do outro, organizar a noção corporal, trabalhar capacidades que às vezes em alguns ambientes elas são menos aproveitadas. Daqui a pouco eu estou falando de uma neurodivergência com uma questão cognitiva, né? Que a gente tem um comprometimento do desenvolvimento intelectual, então talvez a vida acadêmica não seja a melhor coisa na vida dessa criança, mas no esporte ele é bom, ele é rápido, ele tem visão do jogo. Por que não estimular isso? Isso reduz capacitismo. Uhum. Quando a gente tem crianças seguras, a gente consegue mudar tanta coisa. Né? Quando se fala nas teorias de apego seguro, não é sobre não dar limites, é sobre acolher. E quando essa criança se sente acolhida, a gente pode fazer as transformações necessárias. Não é assim com a gente também? Sim. Quando a gente se sente acolhido, o que vier depois, mesmo que seja uma notícia bem ruim, ela tem um outro peso, porque eu sei que tem alguém que vai me dar a mão, que vai me proteger durante aquele tempo. É verdade. É verdade. E tu falaste agora, né, de questões associadas. E a gente fala muito aqui de autismo e a gente sabe que junto com o autismo a gente tem, né, TDAH, altas habilidades, DI. Fala um pouquinho, né, para quem talvez não sabe direito o que são essas siglas, como ver esses indivíduos, né? Explica um pouquinho pra gente essas excepcionalidades aí que acabam vindo junto muito ao autismo e quais as implicações que trazem para a vida dessas pessoas. Eu acho que a gente pode fazer uns 2 episódios só sobre 2? isso, né? Acho que a gente pode fazer um por semana. Mas vamos falar assim rapidinho para que a gente seja realmente instrumento de conhecimento. Isso. As condições do neurodesenvolvimento, muito comumente, coexistem entre si. Quais são os transtornos do neurodesenvolvimento? Transtorno do espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos do desenvolvimento da linguagem, os transtornos de desenvolvimento da coordenação motora, né, o transtorno do desenvolvimento intelectual e os transtornos de tiques. É comum que eles estejam sobrepostos? Grandemente. Mas, debaixo desse guarda-chuva que se chama transtorno do espectro do autismo, como a gente tem múltiplas causas, né, a gente tem uma questão epigenética, que é aquilo que é geneticamente determinado, e a resposta desse indivíduo ao meio onde ele está exposto, não raro, a gente também tem uma chance maior de epilepsia, de distúrbios do sono, de alterações metabólicas, que não são somente aquelas geradas pelo uso de alguns fármacos, né? Porque tem alguns que trazem perda de apetite, outros aumentam o peso, né? Esses são exemplos muito grosseiros, mas é uma verdade. As alterações
de processamento sensorial, os transtornos alimentares restritivos e evitativos, que nem sempre são uma questão sensorial, muitas vezes é um tipo de comportamento, né? A gente também pode ter outras questões que não têm CID. O que é CID, né? CID é uma classificação internacional das doenças. Hoje a gente tem CID-11, né, já vigente. E aqui no Brasil a gente está terminando o prazo das adequações entre CID-10 e CID-11. CID-11 para o neurodesenvolvimento está sendo fantástica, principalmente na questão do autismo, que está descrevendo melhor cada condição e fica mais personalizada a descrição de cada indivíduo. Mas tem uma condição que a gente chama de altas habilidades e superdotação, que também pode acontecer. Não tem CID para isso. E as altas habilidades e superdotação, elas também estão sendo desconstruídas na cabeça das pessoas. Porque quando a gente fala em altas habilidades e superdotação, a gente só pensa numa pessoa brilhante do ponto de vista acadêmico. Mas a gente pode ter indivíduos com um potencial médio do ponto de vista acadêmico e serem excepcionais nas habilidades criativas, por exemplo. Eu tenho um paciente que tem altas habilidades e superdotação, também do ponto de vista acadêmico, tem um QI de 132, só que ele é um menino que tem defasagem motora gigantesca. É um menino que vai extremamente bem na escola, mas se por acaso o tênis dele desamarrar, ele não resolve esse problema. Então, quando a gente fala de reabilitação, a gente fala de várias condições que podem ser coexistentes, e no autismo isso é extremamente comum, e com isso a gente vai desenvolvendo aqueles termos que a gente chama de dupla excepcionalidade, tripla excepcionalidade. O que é isso? É quando a gente tem, por exemplo, um transtorno do espectro do autismo numa pessoa que tem também comorbidade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Isso é uma condição de dupla excepcionalidade, por exemplo. Tripla excepcionalidade, quando a isso se soma altas habilidades e superdotação. Por que entender de comorbidades ou de situações que aparecem juntos, né? Por exemplo, assim, os transtornos de aprendizagem, que é também mais um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Porque isso vai nortear as terapias de reabilitação. E é por isso que eu gosto de usar autismos no plural. Talvez aquela criança que tem um transtorno alimentar restritivo e evitativo, eu precise me ocupar tanto disso que eu tenha que deixar outras coisas de lado. Porque vocês já imaginaram para um pai e para uma mãe que tem que alimentar o seu filho e há 1 ano ele só come batata sorriso? E ele precisa de proteína, ele precisa de minerais, ele precisa comer uma fruta, né? Como a gente fala, tem que ter o pratinho colorido. Vocês imaginem a angústia, porque isso não é igual a cortar o cabelo. Uhum. Embora tudo isso sejam pequenos sofrimentos, né? Quando é difícil cortar a unha, quando é difícil cortar o cabelo, quando a água do banho, né, traz uma sensação ruim. Mas vocês imaginem quem tem que alimentar. Quanto de afeto tem no ato de prover alimento para os seus descendentes? É um ato de amor, puro amor. E um pai e uma mãe que não conseguem fazer isso. Então, às vezes, a gente tem que reprogramar toda a terapia e dizer assim, nossa, isso aqui é prioridade, porque essa criança, além de transformar essa relação em algo muito difícil, essa criança vai adoecer. É físico, é real. E tem questões que nós nunca, por mais empáticos que nós sejamos, a gente não consegue se colocar no lugar do outro.
As alterações de processamento sensorial é uma delas. Nunca vou esquecer, quem me ensinou muito sobre autismo foi o Fernando, meu sobrinho. O Fernando tem uma história linda, né? Ele é o primeiro neto do pai e da mãe, foi ele que me transformou em tia. E eu sempre vi marcadores para autismo. Mas eu busquei ser tia do Fernando. E meu irmão e minha cunhada sempre foram ótimos, via falando assim, olha, a coordenação motora dele não é muito boa. Vamos lá, faz intervenção. Mas olha, a linguagem expressiva poderia ser um pouco melhor. Vão lá, faz intervenção. E não chegava nunca esse diagnóstico. O Fernando foi um menino que se alfabetizou super cedo, sozinho. Um menino que numa família de italianos, né, que a gente fala assim, né, ele sempre falou você. Ele tem uma alteração de prosódia muito clara. Mas quando ele foi para a escola, é que eu precisei fazer o diagnóstico. Porque ele já estava alfabetizado. E a escola onde nós estudamos quando nós éramos crianças, buscava um ensino mais estruturado. Então, não fazia muito sentido para ele estar começando com as letras, porque ele já lia e escrevia há muito tempo. Então, ele era um aluno insolente, porque ele não fazia. Nessa mesma época, minha mãe, que é a nona legítima, que faz pão em casa, que a mesa posta, repleta de alimentos e todo mundo ao redor, é o cenário perfeito para ela. E o Fernando começou com seletividade alimentar. E minha mãe muito entristecida, dizendo... Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sou advogada, né? Essa seletividade alimentar, ela pode começar, tipo, 4 anos de idade? A qualquer momento. Não é algo desde o nascimento, então? Existem crianças que a gente já nota isso, inclusive na introdução alimentar, que já é muito difícil. Mas como a gente conhece muitos casos em que os sintomas do espectro do autismo são muito sutis, eles vão ficando mais claros ao longo do tempo, esse é um exemplo, né? Em que a seletividade dele não era tão marcada e de repente ficou muito evidente. E aí ele não aceitava mais e minha mãe extremamente deprimida, dizendo que estava envelhecendo e que não conseguia mais cozinhar para o neto. Então a gente teve uma situação na escola, eu estava num congresso e meu irmão me ligou e me disse, Fábio, que tipo de pai eu sou se o meu filho não respeita o professor? E eu disse, Maurício, quando eu voltar do congresso, eu queria conversar contigo e com a Sheila. A gente tem que falar. Na época, eu falei para ele assim, é o termo errado hoje em dia, mas eu queria que tu lesse sobre síndrome de Asperger. Que era o que se falava, hoje isso é errado, mas uma nomenclatura mais antiga, né? Para aquelas crianças com menor comprometimento de linguagem expressiva. E tudo fez muito sentido. E a gente legitimou isso. E o Fernando me ensinou, porque logo depois do diagnóstico, chegaram as férias de julho. E o que eu fiz? Vou deixar a Sheila e o Maurício se organizarem. Porque eles também são pais de 4. O sonho deles também era uma família tão grande quanto a nossa. E eu levei o Fernando para Águas Termais, porque eu pensei que seria bacana ele ficar com a Ana Clara também, a minha filha, que eles iriam se divertir com recreacionistas, a água quentinha. No primeiro banho, tudo o que eu sabia como médica foi para o mesmo ralo que aquela água. Fernando me olhava e chorava compulsivamente e me dizia, Fábio, dói. E eu verificava a temperatura, disse assim, Nando, o que tá doendo? A água tá quente?
Não, tá boa. A água tá muito fria? Não, tá boa. A pressão dessa água é muito forte, tá te machucando? Não, eu não sei. Mas dói aqui, não dói aqui. Eu só enrolei o Fernando numa toalha. Eu me sentei no box e eu chorei compulsivamente. Porque eu me dei conta que mesmo com tudo que eu estudo, eu não conseguia me colocar no lugar dele e entender o que estava gerando aquela sobrecarga sensorial. E isso às vezes dói para um pai e para uma mãe que prepara vários alimentos e diz assim, eu não entendo por que meu filho não quer provar. Porque ele sente o cheiro, ele tem vontade, mas não vai. E à medida que eles vão crescendo, eles vão falando, né? Que chega a dar uma náusea só de saber que tal alimento está sendo preparado. Então, o autismo e as outras neurodiversidades vêm para nos ensinar isso. Que o nosso papel só pode ser de acolhimento, não pode ser de julgamento, porque tem coisas que a gente consegue ter toda a explicação científica. Posso falar das vias cerebrais envolvidas, mas na hora do que a gente vê, à mesa, no banho, na escola, no meio do espetáculo dos fogos de artifício do Réveillon, isso só aquela criança entende. Só um adulto sabe o que é passar dias na cama porque teve uma entrega brilhante durante um período e ele fez um shutdown que ele não consegue levantar. E isso não é um capricho. Só muito amor para acolher aquele adolescente que é não verbal e que estava com dor de dente e que a gente não conseguiu entender o que era e quebrou toda a casa. Então, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, a gente se despe de muitos dos nossos conceitos. O meu marido é ortopedista. Quando tem um osso quebrado, ele sabe o que tem que fazer. A gente também sabe o que tem que fazer para determinados sintomas dentro do espectro do autismo. Só que a nossa estrada a percorrer, ela não é linear. E é por isso que tem espaço para tantos saberes. Mesmo que a gente tenha rigor científico para algumas estratégias. Mas depende muito do que fica bem para aquele indivíduo. Acho que isso aí vem muito de encontro àquela frase que é até meio clichê, né? Cada autista é um autista, cada um é cada um, né? Ninguém é igual. Essas frases que usamos, né? E é isso, né? E é isso. É isso, porque de fato são muitas as singularidades, né? São muitas as questões e, por exemplo, a gente imaginando o adolescente não verbal, quanta coisa ele tá sentindo que ninguém tá nem imaginando, né? E isso e eu acho que aí é onde é um estudo que não se esgota, né? Porque sempre vão surgir novas descobertas, novas questões, e ainda assim, né? A gente fala transtorno do processamento sensorial. Tu pode me dar toda a explicação do que é isso, mas tu consegue entender o que é? Não Na consegue. prática é muito diferente, porque né? Quantos pais me falam assim, Fábio, tu tem que ver que estranho que é. Meu filho ama música, ouve música lá nas alturas. Mas se eu ligar o liquidificador, então não é o som, é determinado timbre, né? Então são muitas sutilezas, são muitos fatores. E que bom que a gente está entendendo isso, porque enquanto a gente tem crianças, bem ou mal,
elas estão mais protegidas por um ambiente mais controlado que a escola. Que a gente, como pai e mãe, a gente consegue fazer uma contenção e uma proteção maior. Mas e quando eles crescem? Para onde vão os adolescentes? Quando nós temos os indivíduos que vão recebendo o diagnóstico ao longo da vida e que eu tenho a graça de conseguir fazer partos aos 50, aos 32, aos 61, porque é uma nova vida, né? É um renascer. Eu acho isso fantástico. E agora também, ainda bem chegou essa força em relação à NR1 para a gente também pensar em outros espaços. Pensar na saúde mental no trabalho, não somente da pessoa que tem neurodivergência, mas o acolhimento de quem está próximo. Porque isso faz muita diferença. E se a gente tivesse aqui gravando um podcast com alguém que tem uma alteração de processamento sensorial gigante e que talvez o sapato estivesse incomodando, qual é o problema de ele estar gravando aqui conosco de pé descalço? Nenhum. Mas talvez no ambiente corporativo, isso seja. Então a gente precisa ir para além da nossa bolha. Capacitar as escolas, capacitar os pais, não só os típicos, os atípicos, os que não têm nada a ver com isso, todos, sim. Porque no momento em que a gente aprende que a gente vai ter que lidar com as neurodivergências em números cada vez maiores, na minha geração, certamente eu tinha colegas com transtorno de espectro do autismo sem diagnóstico. Mas eu me lembro na minha infância de ouvir falar de que em determinada casa tinha uma criança que não frequentava a escola. E aquilo me impactava muito. Por que aquela criança não ia para a escola se todas as crianças tinham que estar na escola? Porque era um menino com autismo nível 3 de suporte. Então a gente precisa falar cada vez mais, porque não é moda. Isso sempre existiu. Só que o acesso à informação, o acesso à escola, o acesso às intervenções era menor. Hoje, quando eu escuto algumas mães falando dos seus filhos adultos que fizeram intervenção no passado, nossa, elas conseguiam verdadeiros milagres. Sim. Porque se a gente pensar que a primeira descrição foi feita lá por Leo Kanner em 1943, isso para nós ainda é muito recente. Mas já existia autismo com outros nomes, com outras compreensões, tanto que já chegou a se falar num transtorno, né, esquizofrenia-like. Hoje a gente está enxergando casos que têm mais sutilezas, mas que essas sutilezas também trazem muitos prejuízos. Sim. Eu acho que isso é importante de se falar, porque o que eu escuto, assim, de muitos adultos que vêm sendo diagnosticados hoje, né? Trabalhou a vida inteira, agora tá inventando moda, né? Agora que é modinha. E se a gente olha a história, por trás dos bastidores, né? Para aquela pessoa que é funcional, ok, né? Quanto de sofrimento teve por trás para ela chegar onde chegou, né? É a criança que sofreu bullying na escola, que não tinha amigos, que não era compreendida, ninguém gostava dela, que não se compreendia, que não entendia porque era diferente. E essa pessoa teve que ir se moldando para hoje, para caber numa sociedade. Mas e o esforço? E o esforço. Como que ela tá por trás? Por trás do bastidor do profissional que tá trabalhando, que tá ali vivendo e tal. Como é que tá, né, por trás?
E eu acho que é esse olhar que hoje essas pessoas estão podendo ter, de se olhar e se entender. Então era por isso que eu não tinha amigos. Era por isso que eu sofria bullying, era por isso que eu ficava tão cansada, era por isso que eu tinha tanta dificuldade. As peças todas se encaixam. Muito, né? E acho bonito isso que tu falou, né? De se olhar, de se entender, e eu ousaria falar mais uma palavra. E perdoar. Perdoar a si. Perdoar aos pais. Porque talvez esse suporte era a única coisa que eles podiam fazer. Porque talvez não se falasse dessa forma, que isso fosse uma variabilidade do neurodesenvolvimento. Eu vou te contar aqui, Rô, porque eu acho que isso é muito importante. E eu espero que um dia o Alfredo tenha esse espaço de fala para ele contar um pouquinho da história dele. E que eu tenho muito orgulho disso. O Alfredo tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, com predomínio de desatenção. E tem altas habilidades. E tem um QI muito alto. Ele já tinha recebido esse diagnóstico lá nas séries iniciais. O que aconteceu com ele? Ele se conectava pouco com as questões da escola, por conta do TDAH, mas essa cabeça ia muito além. Então, ele registrava pouco. Aí, numa alfabetização mais ortodoxa ou estruturada, isso não era bem visto. O que aconteceu? Recebeu o diagnóstico e foi reprovado. O que acontece com a cabeça desse estudante? Que tu pensar além não é legal. Que tu tem que ser punido por pensar diferente, por pensar mais rápido, porque tu não registra. Que ideia tu incute pro teu potencial acadêmico? Gera uma incapacidade, olha, um pensamento, né, de incapacidade em um cérebro que é altamente capaz. Que é altamente Olha, capaz. que é incongruente total. Aí o poder das nossas palavras, o poder das nossas decisões, né? Então isso tem que ser muito pensado. Por isso que nós não somos pessoas que confeccionam relatórios. A gente dita destinos. Isso é muito forte. É uma grande responsabilidade que está aqui nas nossas mãos. De crianças, de adultos, né, de adolescentes que precisam ser conduzidos. Ser compreendidos. Porque a gente fala, né, muito de buscar intervenção. E claro, a intervenção é importantíssima. Primordial, Ninguém está claro. tirando o peso. Mas vamos começar do mais básico. Ser compreendido. Eu sou assim. Existe um motivo pelo qual eu sou assim. Né? Eu acho que isso é para se sentir seguro, como tu falaste antes. Da importância da pessoa se sentir segura para aprender, para se desenvolver, né? Uma pessoa insegura tá na sala de aula, o professor falando, se ela tá insegura, se ela tá com medo que alguém tá fazendo alguma coisa com ela, ela não tá absorvendo aquilo ali. Claro que não, porque o corpo está em estado de alerta. Exato. Então, a partir do momento em que essa pessoa se compreende, que essa pessoa se sente mais segura, tudo funciona melhor. A intervenção vai funcionar melhor também. Claro. Mas essa compreensão de si, né? Por que se fala tanto de autoconhecimento? De buscar a gente, né? A gente está até hoje buscando se conhecer mais. Porque isso é importante. Então, esse papel que vocês desempenham na vida desses seres humanos, né? É muito importante. É aquela pessoa, a criança já vai ter um destino diferente, onde ela vai estar num ambiente que está pronto para esperar por ela.
ou deveria ser assim, mas a partir do momento que ela recebe o diagnóstico, ela é compreendida. Porque chora, porque faz birra. Talvez não seja birra, Exato. né? Então as coisas passam a ter outra compreensão, outro nível de entendimento. Não é só a criança mal educada, né? Então, existe algo a ser compreendido ali. E vocês têm o papel de ditar esse caminho. De possibilitar que essa criança seja... A criança, o indivíduo, Esse indivíduo, claro. seja compreendido pelas pessoas. Olha que forte isso. Muito, né? Ouvido, acolhido, respeitado. Eu venho comentando, assim, com todas as pessoas que estão envolvidas, né, em trabalhos semelhantes, como eu percebi desde outubro de 2025, as crianças falando que estavam cansadas. Muito cansadas. Uma coisa que me chamou a atenção, porque geralmente as crianças vão falando assim, eu quero que chegue logo as férias, ponto. Mas eles iam falando, eu estou cansado, eu quero que cheguem logo as férias. E às vezes a gente não escuta, né? Será que quando fala que está cansado, a gente não pode pegar um pouquinho mais leve, reduzir uma terapia talvez agora, para que ele renda melhor na outra? Porque uma criança muito cansada, ela engaja muito menos globalmente. Uhum. Então, quem sabe a gente recalcula a rota, a gente alivia uma outra coisa. E às vezes funciona extremamente bem. Quantos pais me falam? Sabe, a gente reduziu um pouquinho as terapias, ele rendeu mais, engajou mais e a gente teve outros ganhos. Tudo isso é muito individualizado. Uhum. Porque a gente não tem um número de terapias que seja padrão. Uhum. Qual é esse número? Não tem. A gente tem um trabalho lindo que foi publicado mais recentemente, nesses últimos 2 anos, que é uma grande meta-análise sobre intervenções. E fala isso, que a gente entende sim que as intervenções intensivas e continuadas, elas são importantes. Mas afinal, qual é esse número? Isso nos faz pensar em todos os dias. Será que tu vai ser mais saudável do que eu se tu correr 10 quilômetros todo dia e eu 5? Quantas coisas envolvem isso? Desde a tua pisada, o teu condicionamento físico, como tu respira. Por que que quando a gente olha para o corpo de um autista tem que ser tudo igual? Quando a gente fala da mente do autista tem que ser tudo igual? Não. Por isso que não precisa fazer essa força enorme para se encaixar. Eu acho que a gente é que tem que fazer a força para abrir espaço que eles possam ocupar do jeito que é possível. Eu já estou chegando no momento da minha carreira, Ru, que infelizmente eu já estou vendo pais falecendo e vendo pacientes meus ficarem órfãos. Já chegar o momento do irmão, da irmã assumir. Esses dias eu queria fazer uma postagem do dia que eu perdi. E eu achei que era mais doloroso para a família do que para mim e eu não postei. Foi a institucionalização de um paciente meu, de 15 anos. Esse foi o dia que eu perdi. Tudo aquilo que a gente acredita, né, precisou ser desfeito em prol de um momento da família. A mãe está precisando fazer um tratamento muito sério de saúde. O pai, nesse mesmo tempo, perdeu a visão de um olho. Eles moram numa situação bem difícil, então uma família que tem uma situação de vulnerabilidade. E que o mais seguro para esse menino era estar numa instituição nesse momento. O mais seguro. Eu não estou falando que é o melhor. Estou falando o mais seguro. Então a gente fez uma força-tarefa junto com a escola especial. Encontramos um melhor lugar. Se passou o caso todo para a equipe. E se conseguiu. Mas me trouxe muita dor. Porque a gente sempre acha que o melhor lugar
para uma criança, para um adolescente, é estar junto da sua família. Mas nesse momento, esse pai e essa mãe também precisavam se cuidar. E é um menino não verbal. Que decisão difícil. Muito, Rô, porque Meu ele não Deus. pôde falar nada. Ele nunca teria o poder de nos comunicar sobre isso, da forma como a gente espera. Ele não ia nos dizer sim ou não. E ele vai falar com comportamento. Ele vai falar com saudade. Ele vai parar de comer. Vão vir outros sinais. E é para isso que a gente tem que estar preparado. E para isso que nós somos forjados. Para sermos instrumentos. Porque para essa situação, a Fábio que está aqui na tua frente, eu não conseguia fazer diferente. Eu fiz o melhor dentro desse momento junto com a escola. É o ideal? Bem longe disso. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E isso é preparar a sociedade. Porque se esse menino não voltar mais para casa, se esse menino completar 18 anos dentro de uma instituição, o que vai ser dele? Ele vai morar num lar para sempre? Quem será por ele? A gente fala muito aqui que o medo de todo pai e de toda mãe é o dia em que ele se for. Mas o dia em que ele se for, ele não viveu isso. Porque ele se foi. Agora eu fico imaginando essa mãe que abriu mão de cuidar do seu filho porque teve que olhar para si. Não dá pra pensar. E eu acho que ninguém tá pronto pra isso. Ninguém tá. E essas famílias estabelecem uma relação de confiança tão grande com todos os terapeutas que a mãe desse menino esperou que eu desse a notícia do câncer dela. Saiu o resultado do exame de imagem dela e da biópsia. E antes de levar para o clínico, ela disse assim: eu preciso ouvir de ti, porque eu preciso cuidar do meu filho também. Então, numa sexta-feira, ela me encaminhou os exames e a gente conversou sobre isso. Então, é óbvio que depois de falar sobre isso com uma mãe, a Fabiana não ia mais fazer nenhuma entrega de relatório no dia, de encaminhar uma receita, porque isso acaba com a gente. A gente falava antes de entrar no ar, né? Que a gente tem que ter uma casca, né? Eu brinco, né? Que eu já sou meio médico, né? Porque o médico, ele muitas vezes, ele é portador de más notícias. Muitas né? vezes. E ele não pode chorar junto sempre que ele der uma má notícia para uma família, né? Porque senão a vida dele vai... E quando eu comecei muito atender casos de autismo, muitas vezes eu chorava junto com as famílias, né? E eu fui aprendendo a me blindar disso. Então, passei a ter o olhar sempre resolutivo. A família tá me contando uma situação muito delicada e a minha cabeça já tá aqui. O que eu posso fazer do ponto de vista jurídico, enfim, aqui, minha cabeça... Então, eu não entro dentro da história. Eu foco no que eu posso fazer. Não, então, tá, tô ouvindo essa história, então vou fazer um processo assim, vou entrar contra o plano aqui, eu vou fazer isso, eu vou lá falar com o juiz, eu vou isso, eu vou aquilo. Talvez até um mecanismo de defesa, né? Vou construir isso pra não
Mas tem histórias que a gente não tem como, né? Tinha um ano. Aí como? Como segue aquele dia? Não segue. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por isso a importância de olharmos para a nossa saúde mental. Porque muitas vezes nós somos os alicerces. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. E não é o alicerce, nem sempre é o médico, tá? Tô falando de todos nós. Uhum. Talvez a vizinha que tá ali do lado, que é compreensiva quando a criança grita, ela é alicerce. O porteiro que recebe com um sorrisão quando tá chegando na clínica é alicerce. A professora que fez uma inclusão amorosa sem receber um papel, ela é alicerce. Todos somos de alguma forma ou de outra. Que a gente possa lembrar sempre desse nosso papel social, de tentar enxergar o copo meio cheio. Enxergar da potência de pequenos resultados. Olhar para isso, Rô, que tu falou, de sermos resolutivos. Bom, a gente tem uma situação difícil? Temos. Isso a gente já sabe. O que eu posso fazer para que a tua vida seja mais leve, seja mais feliz, que o teu filho se desenvolva mais? Não é esquecer das dificuldades. Isso a gente já tem empatia o suficiente. Nós vamos tentar enaltecer as pequenas coisas. Eu recebo tanta fotografia legal. Olha só, comeu massinha hoje. Ah, essas eu recebo também. Isso é maravilhoso. Ontem teve uma mãe que ela postou uma mensagem assim, dizendo: olha o nosso menino. Ele estava na beira da praia escrevendo com um graveto. Escrevendo. Ele conectou com a aprendizagem e estava escrevendo na praia. Então, para isso não tem preço e que a gente possa olhar para isso. Uhum. Ah, ok, foi difícil, ele não comeu nada hoje porque é difícil a comida da praia, mas ele estava lá se divertindo. Estava lá deitadinho, onde a onda arrebentava, curtindo. Depois foi escrever na areia que estava molhada. É sobre isso. Então, sobre amor, sobre acolhimento, que a gente lembre disso. Nesses momentos que a gente tem oportunidades pessoais. Se depois a gente tiver desavença com os papéis, é outra coisa. A gente precisa do acolhimento com as pessoas. Fabi, a gente tá chegando, né, no fim. Passou voando. E seguindo nesse embalo, eu sempre termino, né, os nossos episódios fazendo uma pergunta. E com certeza tu vive isso dia sim, outro também. Se tu tivesse agora, diante de ti, uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz pra ela? Além da gente ir fazendo um passo a passo de tudo que essa família enxerga sobre a funcionalidade do seu filho, antes que eu fale o nome, eu faço uma retórica onde eu retomo tudo isso. Digo, então vocês me contaram que acontece isso, isso, isso e isso. Então eu pergunto para vocês, que nome isso tem? O que vocês já estudaram? O que vocês acham que explica essa funcionalidade? E o nome vem pela família. No momento em que um pai e uma mãe verbalizam isso, já começou o processo de cura. Porque eles já entenderam do que se trata. E aí a gente fala juntos. Sim, eu enxergo que é isso por conta disso, disso e disso. Ah, mas já recebeu outro diagnóstico, então vamos também pensar da mesma forma? O TDAH que foi falado antes justifica teu filho não falar até agora?
Pode ser que a gente tenha um TDAH comórbido, mas ele não é a etiologia para ausência de linguagem expressiva do teu filho. E quando a gente faz isso, Rô, a gente já legitima porque vem de dentro para fora. É um processo mais difícil, que é construído com muitos tijolinhos. Mas aí a gente termina a consulta, porque pode ser que essa seja a única chance que eu tenha diante dessa família. Agora a gente tem um direcionamento, porque eles já sabem para onde eles precisam ir. Mesmo que às vezes eles estejam assim, saem altos da consulta. Precisam de dias, às vezes, para organizar as ideias. Mas um diagnóstico, ele é leme. A gente vai direcionando e a gente vai se afastando ou chegando mais próximo do farol. Então, o leme é dos pais. O leme é da família. O leme é desse indivíduo quando ele é adulto, que às vezes ele está sozinho, ele não tem mais essa rede de apoio. O cerne é a família. Então, quem acha que trata de pacientes está redondamente enganado. Nós nos conectamos com famílias, com grupos de pessoas. E por isso que a consulta nunca termina quando ela acaba. A gente leva tema para casa. E não é só no relatório. É em dias depois que vem as perguntas dos pais. Ah, mas naquele dia a Fábio falou tal coisa. Sim, porque eles estão processando a informação. E aí vem todas aquelas fases do luto que a gente bem conhece. Só que quando a gente fala de desenvolvimento, às vezes a gente tem que passar por isso tudo muito rápido, né? Porque a gente fala de um monte de singularidades, mas que as terapias e a reabilitação é absolutamente plural. E ainda por cima, a gente diz, lembra, existem momentos em que a plasticidade cerebral é maior. Vamos aproveitá-los. E aí a família também sai com pressa. E às vezes não dá tempo de acomodar tudo. É um tempo de acomodação, mas também de movimento. É algo que é um pouco antagônico. Mas a família que entende que isso é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, ela faz melhores escolhas. Ela aprende a respirar, ela aprende a descansar, ela aprende a valorizar cada passo. E é assim que a gente tem que pensar, não só no diagnóstico, mas o que vem adiante. E por isso, Rô, que às vezes na consulta de 1h30, né, de 2 horas que a gente tem, muitas vezes a gente tem que se ocupar de falar sobre isso antes. Aquilo que talvez seria o fechamento, que é fechar com a hipótese diagnóstica, como a gente aprendeu na faculdade, para o neurodesenvolvimento tem que vir aqui na frente. Uhum. Porque a gente tem todo um trabalho de psicoeducação que é longo e que precisa fazer sentido. Sim. A gente entende agora, né? Por que os pais fazem tantos elogios. Obrigada. Imagina. Não tenho nem palavras. Foi lindo. Foi lindo. É um assunto que é doído, né? É um assunto que causa muito sofrimento. Mas eu acho que quando vem com uma doçura, que é isso que eu sinto de ti, né? As coisas perdem um pouco aquela, né? Aquela palavra forte, aquela palavra autismo, né? Que é assustador, né? Que gera o luto, tudo aquilo que a gente sabe. Mas, como tu falaste, né? Quando tem alguém para dar a mão ali,
é mais fácil ouvir. É muito mais fácil. Parabéns pelo teu trabalho. Imagina. Parabéns pelos teus pais por terem formado uma médica com esse entendimento de respeito, de amor, de acolhimento. Porque isso veio deles, né? Tu fez questão de deixar isso claro aqui. Então, vai um parabéns para eles também. Oh, muito obrigada. E por muitos momentos como esse, não só meus, mas de tu poder entender que isto aqui é uma ferramenta de acolhimento, de informação. E que todos nós somos contadores de histórias, de muitas histórias. E espero que elas sejam sempre as mais felizes possíveis. E a gente segue aqui, de mãos dadas. Obrigada. Muito obrigada de verdade. Imagina. Gente, então, né, hoje foi impossível não se emocionar aqui com a doutora doutora Fabiana Munhol, né, famosa. Esse foi mais um episódio, então, do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curte, compartilha, envia esse vídeo para quem você conhece, que você acha que pode gostar. Seja uma família típica ou uma família atípica, a gente sempre fala, né, Fabi, que parece que a gente conversa só com as famílias atípicas e é tão importante que as famílias típicas, né, se apropriem também disso, porque é a realidade, né? Eu digo sempre, né, está em todos os lugares, né? Tá na escola, então, se o teu filho não é autista, mas tem um coleguinha que é, né? Essa mãe precisa preparar, essa família precisa preparar essa criança típica para acolher, né? Para ajudar o coleguinha, enfim, né? É a vizinha, né? Aquela vizinha amorosa, a vizinha que às vezes leva um bolo, né? Então, a sociedade, no geral, precisa disso. Então, envia para quem você acha que pode se interessar, para quem acha que isso aqui faz sentido, o que a gente falou aqui. Eu nem sei mais o que dizer, Fábio. Eu tô confusa. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.